Fala galera, professor Gilmar Júnior. Nós vamos trabalhar agora os conceitos de tabela de temporalidade. A questão 1 diz o seguinte: o ano é a unidade de medida de tempo no arquivo intermediário constante da tabela de temporalidade. Pessoal, olha só, toda vez que a questão versar sobre tabela de temporalidade, a nossa TTD, eu quero que você saiba que sempre a nossa unidade de medida, eu disse sempre, tá, pessoas? Vai ser ano. Então, sempre ano, pessoal. Questão relativamente fácil, não tem nem muito o que comentar aqui, logo, o gabarito está correto. Vamos para a próxima. Questão número 2, diz assim: a tabela de temporalidade determina o tempo que os documentos considerados históricos devem permanecer guardados. A gente já sabe que um documento, quando ele é histórico, quando ele alcança ao valor histórico ou cultural, estamos diante, então, galera, de um arquivo permanente. E o arquivo permanente, pessoal, você não pode esquecer que esse valor histórico e cultural ele não tem fim, tá bom? Ele é o quê? Ad eterno. Então, não há que se falar que a tabela de temporalidade ela vai determinar o tempo que o cara deve ficar guardado. Não, ele é ad eterno. Tá bom, pessoas? Se ele é ad eterno, não há que se falar em tempo de guarda. Por isso, ficou podre, o gabarito está errado. A questão 3 diz: no que diz respeito à gestão de documentos, é correto. Então, ele quer a correta. Afirmar que, letra A tabela de temporalidade é um instrumento resultante do processo de avaliação dos documentos? Perfeito. Já é o gabarito de cara, pessoas. É exatamente isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito aqui? Anota aí. Tabela de temporalidade. E eu vou falar o que você precisa saber de conceito. Primeiro que essa definição da letra A está perfeita, tá? Tá uma definição show. Aqui, ó. Pronto, já grifei ali, tranquilo. Vamos lá, então. Quando a gente fala em tabela de temporalidade, de fato, a gente está falando que é um instrumento arquivístico. É um dos instrumentos arquivísticos, tá bom? Instrumento arquivístico. E além disso, pessoas, esse instrumento arquivístico, ele resulta do processo de avaliação, tá bom? Ele é resultado do processo de avaliação dos documentos. Quando a gente fala aqui, ó, em processo de avaliação, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Estamos falando de uma análise, aqui, ó, análise para determinar, reparem nessa palavra análise, tá bom? Seu valor administrativo, o valor administrativo do documento, entendeu? Lembrando que esse valor administrativo, eu estou falando aqui para você, ó, valor administrativo, tanto. Deixa eu colocar aqui algumas observaçõezinhas aqui. Legal, perante a lei, né? Fiscal ou ainda histórico-cultural. Então, é o processo de avaliação de documentos que vai analisar, grava a palavra análise, tá? O valor do documento aqui, beleza? E durante esse processo surge a tabela de temporalidade, que aí a gente vai ter aqui a sua função, que é dizer basicamente o seguinte: olha, qual é o prazo de guarda dos documentos?
Essa terceira aqui, ó, essa terceira aqui é a finalidade, pessoal, o objetivo da tabela de temporalidade. Fechou? Vai determinar quanto tempo cada tipo de documento deve ser mantido antes de ser removido ou antes de quê? De ser enviado lá para o permanente. Então, esse prazo de guarda aqui, a gente não pode esquecer que ele vai resultar em duas situações. Um documento ele pode ser eliminado, né? Ou enviado para o arquivo permanente. Que aí, se ele vai para o permanente, ele alcançou o valor histórico cultural, ele alcançou, então, basicamente aí, né, a nossa ad eterno aí. Então, o gabarito só pode ser algo. A tabela de temporalidade define o tempo de guarda nos arquivos corrente intermediários, certo? A gente acabou de falar sobre essa questão aqui. E em seguida, a indicação da necessidade ou não de digitalização, aí que tá podre, né? Não há qualquer referência na literatura falando que a tabela de temporalidade vai ter essa finalidade de definir se vai digitalizar ou não. Não há nenhuma referência quanto a isso, pessoas. Então, quando a gente fala em tabela de temporalidade, a nossa TTD, você vai ter que lembrar que a sua finalidade principal é ser um instrumento de destino, um instrumento de destinação, como eu já falei para você na questão anterior. Faz parte do instrumento arquivístico, certo? Então, é um instrumento de destinação resultante do processo de avaliação, lembra? Só para complementar aqui a tabela de temporalidade, ela deve ser aprovada pela autoridade competente. Então, ela passa por uma aprovação, tá? Aprovada pela autoridade competente. Fechou? E aí, obviamente, vai determinar os prazos que esse documento vai ficar mantido, tanto aqui, ó, no corrente quanto no intermediário, antes de ser recolhido para o permanente ou então ser eliminado, tá bom? Beleza? Lembrando que se ele vai para o permanente, ele é recolhido, não vai bisonhar aqui. Logo, o nosso gabarito aqui está podre, está errado, galera. A questão 5 diz que a tabela de temporalidade e a lista de eliminação são consideradas instrumentos de destinação de documentos. Perfeito. Todavia, são prescindíveis como atos normativos que fixam diretrizes quanto ao tempo e ao local de guarda. Aí, prescindíveis não, pessoal. Elas são imprescindíveis, tá? Imprescindíveis quanto ao tempo ali e o seu local de guarda. Você vai ficar no corrente, vai ficar no intermediário ou se vai ser recolhido. Então, o gabarito ficou podre aqui, tá bom? O instrumento de gestão documental aprovado pela autoridade competente que define os prazos de guarda e destinação final dos documentos, aí ficou fácil, né, galera? Ó, aprovado pela autoridade competente, define prazo de guarda e o destino final, só pode ser quem? Tabela de temporalidade. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome do instrumento arquivístico que tem por objetivos definir prazo de guarda e destinação de documentos, é TTD. Só pode ser tabela de temporalidade. Quando ele falar em prazo de guarda e destinação de documentos, é o conceito de tabela de temporalidade. Lembrando que é um instrumento arquivístico resultante do processo de avaliação. Não esqueça isso. Então, o gabarito só pode ser delta. Plano de destinação de documentos é o esquema no qual se fixa a destinação de documentos após avaliação com o uso de instrumentos específicos. Assinale a alternativa que contém exclusivamente um instrumento aqui, ó, de destinação, tá bom? Então, vamos lá. Calendário de expedição, plano de classificação e guia de recolhimento. Aqui a gente está falando sobre instrumentos de destinação. Só pelo fato de ter guia de recolhimento, está recolhendo. Isso não quer dizer que está tendo um destino ali. Então, a gente já sabe que isso aqui está podre, tá? Pelo conceito normal da palavra, você já consegue ver que está podre. Tabela de temporalidade, claro, é instrumento de destinação. Ata de eliminação, deu um destino para o documento, ele vai ser eliminado. Perfeito, certo também.
E edital de ciência de eliminação de documentos, perfeito, é o gabarito, pessoal. Pelo conceito, você já consegue matar que tanto a tabela de temporalidade, quanto a ato de eliminação, quanto o edital de ciência de eliminação são instrumentos de destino. Por isso, é bravo. Em uma tabela de temporalidade de documentos, devem estar previstos prazo de guarda permanente, exclusivamente para documentos referentes a. Então tá, ele está querendo saber qual aí a gente vai ter um prazo de guarda permanente. Então, cópias e duplicatas de originais, materiais de divulgação de terceiros e convites recebidos. Gente, um convite vai ter valor histórico-cultural? Não, né? Então, isso aqui a gente já elimina. Agora, ato de criação da instituição. Pô, a certidão de nascimento dela praticamente. Então, beleza, aqui tá certo. Ato constitutivo, a forma como se constituiu, perfeito. E os direitos patrimoniais. Tudo isso aqui são coisas importantes que podem sim ter valor aqui permanente. Por isso, o nosso gabarito é bravo. A tabela de temporalidade é um instrumento de destinação de documentos, perfeito, aprovado por autoridade competente que determina o prazo e condições de guarda nas fases corrente e intermediária, indicando qual a destinação final dos documentos. Com relação à destinação final, assinale a correta aos possíveis encaminhamentos dados ao documento de arquivo. Olha, quando a gente fala em destinação final, só há duas possibilidades, galera. A primeira possibilidade é o arquivo ser eliminado. E a segunda possibilidade é este arquivo ir para o permanente. Ou se elimina, ou se adquire o valor histórico cultural ad eterno, tá bom? Então aqui, ó, digitalização, não, isso não tem nada a ver com a tabela de temporalidade. Eliminação, ok, mas microfilmagem não. Guarda permanente, certo? E aqui, ó, gabarito. Guarda permanente ou eliminação. Nosso gabarito é Charlie. Chegamos ao final de mais uma aula e se este conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário para o professor aqui para nos ajudar a crescer cada vez mais com o algoritmo do YouTube. Te vejo numa próxima. Força!